Mas feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus por estar aqui nessa noite. Eu creio que Deus tem algo a nos falar. Pai, nós te louvamos pela tua presença, nós te louvamos pelo teu Santo Espírito, nós te louvamos por poder fazer parte do teu corpo, por ouvir a tua voz, porque isso faz com que nós não venhamos a tropeçar. Tua palavra é luz, é lâmpada. A tua palavra ilumina nossos passos, nossos caminhos e faz com que os nossos caminhos sejam planos, sejam sólidos. E isso nos alegra, Pai, porque não é assim na vida do ímpio. Quando tudo parece que está indo bem, as coisas dão errado, porque a tua palavra, Pai amado, nos diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Essa é a realidade das nossas vidas, essa é a realidade daqueles que estão em Ti. E é sobre isso, Pai amado, que eu me coloco nas Tuas mãos para que o Teu Espírito ministre sobre as nossas vidas nessa noite. Paralisa toda a ação das trevas, Pai. Que toda tentativa do inimigo de roubar a Tua palavra, que possamos estar atentos, que nossas mentes possam ser levadas cativas ao senhorio do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Já estamos ao vivo aí? Então queria saudar os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Deus abençoe cada um de vocês. E nessa noite nós vamos estar falando de algo bem básico, bem simples no Evangelho. Faz tempo que Deus tem nos levado a cada dia níveis mais profundos, entendimentos maiores sobre diversos temas, principalmente quando nós começamos a entender melhor o que é o reino de Deus. Muitas coisas abriram o nosso entendimento da diferença de viver o reino de Deus e do que é viver uma vida religiosa. Mas nessa noite eu sinto a necessidade de nós retomarmos um fundamento muito básico da vida cristã, que é o entendimento do que é a trajetória da nossa vida. Essas últimas semanas, desde a festa das primícias, quando a gente começou a cantar de uma forma mais enfática ou mais repetitiva, né? A gente começou a repetir muito aquela canção, Jesus, como eu amo teus caminhos. Eu fiquei pensando nos caminhos do Senhor. Eu fiquei pensando na trajetória da minha vida, desde o dia que eu conheci a Cristo até aqui. E os caminhos por quais Ele me fez trilhar, decisões que eu tomei, pessoas que participaram dessa caminhada. Pessoas que participaram foram tantas, e as pessoas que participaram e foram embora, pessoas que participaram e permanecem. E essas últimas semanas, diante de tantas coisas, eu fiquei refletindo sobre isso, sobre a história da vida, sobre os caminhos. Mas tudo isso que eu estou falando a respeito da palavra caminho está ligado ao sinônimo de caminho com trajetória. Mas antes de eu entrar nessa linha de caminho como trajetória de vida, eu queria primeiro falar o que a Bíblia fala sobre caminho. Em João, no Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, repita comigo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus se apresenta como o caminho, Jesus não se apresenta na Bíblia como um dos caminhos. Jesus se apresenta como o caminho. Não existe alternativa. E é engraçado que a gente vive num país onde alguns ditados populares se tornam verdades. Então você ouve muitas pessoas dizer: todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Não, eu quero que meu filho cresça e tenha uma religião, porque o importante é que ele tenha uma religião, porque todo caminho leva ao Senhor. Isso não é verdade. O próprio Jesus se apresenta como o caminho, o único caminho. E muitas religiões que se dizem cristãs apresentam uma série de caminhos ou de maneiras de como você se achegar a Deus. E ele falou: não tem jeito. Não tem jeito de se achegar a Deus, não tem jeito de falar de relacionamento com Deus. Nada que fale ou que use o nome de Deus
que não tenha como premissa a presença de Jesus como único intercessor, não consegue te aproximar de Deus. Porque ele diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar ao Pai senão através dele. Quando Jesus se apresenta como o caminho até o Pai, ele está falando mais do que um caminho que vai te fazer morar no céu. É mais do que a trajetória que vai te levar ao céu. Ele está falando de acesso a Deus. É mais do que vida eterna. Vida eterna também, mas aqui o que ele está falando é mais do que vida eterna. Como se relacionar com Deus, como orar, como falar com Ele. Só através de Jesus você pode ser ouvido. Porque quando ele fala isso, ele ainda haveria de rasgar o véu que separava o homem da presença de Deus. Ele ainda haveria de morrer e ressuscitar para restaurar ao homem a condição de se chegar a Deus. Ou seja, nós podemos afirmar que não existe relacionamento com o Pai senão através do Filho. Amém? Eu estou falando algo muito básico nessa noite, mas isso vai nos levar a entender algumas outras coisas. Porque se Ele é o caminho, e se Ele ao mesmo tempo é o cabeça da igreja, e se a igreja que Ele iniciou é chamada de corpo dele, Ele é o cabeça do corpo, e nós somos membros desse corpo, nós começamos a entender algumas coisas. Jesus é um cabeça de um corpo perfeito, e nós não podemos, eu vou tentar repetir para você entender. Se Ele é o cabeça de um corpo perfeito, nós fazemos parte desse corpo. Nós não podemos chegar a Deus senão através dele. Ou seja, eu posso te afirmar que não há vida com Deus fora do corpo de Cristo. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque tem surgido nesses dias os cristãos independentes, os cristãos virtuais. Hein, Júnior? O cara gosta de assistir o culto pela internet. Eu não estou dando indireta a você que está me vendo. Pode ser que hoje você não tenha vindo pela chuva. Pode ser que você esteja morando em Marilândia, lá no Espírito Santo, né? Isso não é uma indireta para quem está nos vendo. Mas a realidade é que se torna muito mais confortável, se torna muito mais cômodo você ser um cristão virtual. Um cristão que assiste a palavra pela internet, um cristão que assiste as mensagens em DVD, tem coleções de DVD, um cristão que assiste mensagens de bons pregadores na televisão. Agora eu te pergunto, tem algum mal nisso? Não tem nenhum mal nisso. O problema é que isso não substitui a vida de corpo, porque é na vida do corpo que nós somos aperfeiçoados. É na vida do corpo que nós aprendemos a perdoar. É na vida de corpo que nós aprendemos a superar as diferenças. Nós não somos iguais, pensamos diferentes. E todas as vezes que alguém sobe para falar e eu penso diferente dessa pessoa, eu falo, não quero mais, eu não consigo superar as diferenças. E eu sou vencido pelas diferenças. E ontem a pastora Luciana pregando falou, quando você se deixa vencer por algo, você se torna escravo daquilo que te vence. Ou seja, uma pessoa que se isola porque não conseguiu vencer uma dificuldade de relacionamento no corpo, porque não concordou com uma linha de palavra, é uma pessoa que nunca vai conseguir ter vitória, porque ela sempre, nos momentos em que ela for ou que ela tiver um pensamento diferente, no momento que ela for confrontada, ao invés dela assimilar o golpe e aprender, ela recua. E a Bíblia é muito clara. Se só através de Cristo nós chegamos a Deus, e a igreja é o corpo de Cristo sobre a face da terra, não há como você ter vida com Deus fora do corpo. Ah não, mas o corpo de
de Cristo, a igreja sobre a face da terra, não é esse ajuntamento de pessoas ao domingo. Eu posso fazer parte do corpo de Cristo estando na minha casa. Me desculpa, mas fica muito difícil. Eu creio que o corpo de Cristo é muito mais do que uma estrutura de 4 paredes. Mas você precisa se relacionar, você precisa conviver, você precisa adorar, você precisa ofertar, você precisa de um sacerdócio, você precisa estar caminhando com outras pessoas com o mesmo propósito. E eu quero dizer que quando a gente vê pessoas acusando, maldizendo, criticando a igreja, estão atacando o próprio Cristo. Os críticos, as pessoas que desviaram do Evangelho, que se tornam donas da verdade, falando de manipulação, falando que as pessoas usam o púlpito, o microfone, colocando como títulos de ungidos do Senhor, intocáveis. Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando da igreja como um todo. Eu estou falando de uma igreja onde, independente de você ser pastor, apóstolo, profeta ou ovelha, todos nós somos servos, administrando aquilo que o Senhor nos confiou para produzir transformação sobre a face da terra. As pessoas que discordam de uma visão, as pessoas que discordam do estilo de alguém e que por isso vêm a público para acusar, para criticar, é sinal que ainda não entenderam o que é o corpo de Cristo, que não entenderam o que é fazer parte do corpo de Cristo. Quantos aqui têm irmãos de sangue, vivem numa família e amam os seus irmãos? Vocês não podem falar que não amam, um tá do lado do outro, né? A Renata levantou a mão alto lá, né? Eu estou falando quantos aqui têm irmãos e amam os seus irmãos, porque a gente vê muito problema familiar. Tem gente que não bica muito com o irmão, mas eu amo meus irmãos, né? E irmão tem uma coisa interessante, né? Eu vou contar uma particularidade nossa, por exemplo. Você pode, eu e a Renata, por exemplo, quando a gente era criança, a gente podia quebrar o pau. Mas se eu saísse na rua, alguém falasse da minha irmã, meu amigo, eu virava, e ela a mesma coisa, quebrava o pau comigo, mas saía na rua, brigava para me defender. E esse sentido de corpo tem que existir entre nós. Podemos até ter nossas diferenças, ter as divergências, pensamentos diferentes, mas não cabe, não tem cabimento você vir a público para afrontar, para acusar, para criticar o próprio corpo do qual você faz parte. A Bíblia nos ensina outra coisa, isso não faz parte do Evangelho. A Bíblia nos fala de amar uns aos outros, de suportar os fracos na fé, de orar pelos nossos inimigos. Se a Bíblia fala que devemos orar e não maldizer os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos na fé. Tem pessoas transformando irmãos em inimigos. E mesmo se fossem nossos inimigos esses irmãos, nós não poderíamos tratá-los como algumas pessoas estão tratando. E aqui eu estou falando para a igreja aquilo que eu falei ontem no culto de ceia, estou falando, eu sei que nós estamos sendo assistidos na internet. Eu não estou vindo aqui para fazer uma defesa pública ao pastor Silas Malafaia. Não conheço pessoalmente. O que eu acho é que nós não podemos, como igreja, diante do que eu conheço da palavra, ficar levantando entre nós mesmos as pessoas que atacam e as pessoas que defendem. Nós temos uma responsabilidade muito maior, que é expandir o reino de Deus sobre a face da terra. E todas as vezes que nós, como igreja, começamos a nos debater, quem se alimenta disso são as trevas. Todas as vezes que um acusa o outro, quem cresce com isso são as trevas. Se você ama a Cristo e está me vendo, não se posicione publicamente para bater no Silas, para defender Caio Fábio. Para com isso. O Senhor não precisa de advogado na face da terra. O Senhor não precisa que nós venhamos a defendê-lo.
Viva o reino de Deus, se apaixone pelo corpo de Cristo, ame as pessoas e pare de falar mal delas, e você já vai estar cumprindo o teu papel diante do Senhor. Mas saindo desse ponto, quando João Batista disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista disse isso antes da vinda de Jesus. E voltando a falar de trajetória, eu vejo quando João Batista diz isso, ele nos ensina algo a respeito do nosso caminhar, da nossa trajetória na vida. Quando ele fala endireitai o caminho, esse trecho da palavra nos fala que a voz profética pode produzir ajuste de rota. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Quando João Batista diz endireitai o caminho, ele estava preparando o caminho para a vinda do Messias. Ou seja, havia uma trajetória sobre a face da terra que estava torta, precisava ser endireitada. E então o Senhor levanta uma voz profética para ajustar isso para a vinda do Messias. A voz profética na igreja é a voz que endireita o caminho, é a voz que aponta o caminho, é a voz que ajusta a rota, o curso. E uma igreja sem uma voz profética, e uma igreja que não caminha no profético, é uma igreja que caminha de forma cega e surda, não consegue discernir a vontade de Deus, não consegue ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E é interessante que quando nós vemos esse trecho das Escrituras e João Batista falando sobre isso, nós percebemos que a voz profética não surgiu nesses dias, não é um modismo. A voz profética está presente na igreja desde os primórdios, desde o início, desde a fundação da história da igreja, através de João Batista. A igreja de Cristo nasceu profética. E eu queria ler com vocês agora um trecho, está lá em Isaías 55, versículo 8 e 9. Diz assim, é bem conhecido também: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que o caminho de Deus realmente é perfeito, e que muitas vezes nós não conseguimos alcançar, e é bom que nós não venhamos alcançar. Eu falava sobre isso com o apóstolo Hélio esses dias. Se nós conseguíssemos alcançar com a nossa mente tudo que Deus tem, nós nos transformaríamos em pessoas extremamente ansiosas. Você já imaginou? Eu fico imaginando, se 10 anos atrás Deus me mostrasse com precisão tudo que eu estou vivendo hoje, eu no meio de um caos, falando: Senhor, que desespero para chegar logo, que desespero para viver logo. Os caminhos de Deus são mais altos, mas o caminho de Deus é perfeito, porque Ele tem o tempo preciso para todas as coisas nas nossas vidas. O tempo preciso. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual a aflição que você tem hoje, eu não sei o que te angustia hoje, eu não sei quais são os questionamentos dentro de você hoje, mas eu quero te dizer que Deus conhece a tua vida, e Ele tem uma precisão no cumprimento das promessas nas nossas vidas, porque Ele nos ama. E Ele está nos preparando muito mais do que uma vitória isolada. Ele está nos preparando para viver e para manifestar o seu reino sobre a face da terra. Quando a Bíblia, quando a gente tem a coragem de submeter a nossa vida à palavra de Deus, eu me lembro, nessa época de carnaval, num longo tempo atrás, enquanto eu ainda não conhecia o Senhor, que a gente saía nessas noites de carnaval com alguns amigos, e era só um cara no meio da turma. Na época eu tinha meus 17 anos, que tinha um carro, e ele enfiava naquele carro uma quantidade de gente que eu não lembro quantas pessoas iam no carro, mas era muita gente. E muitas vezes eu me recordo dele ficar no volante, a gente ia em 3 na frente, não, 4 na frente. Era um cara dirigindo, eu ficava sentado com o câmbio no meio aqui das minhas pernas,
e ia mais uma pessoa do meu lado e uma pessoa no colo da que estava do meu lado. E quando ele estava no volante, como a gente apertava muito ele para o lado, ele só podia ficar no volante. E eu ficava com o pé no acelerador e mudando a marcha, né? Mas às vezes eu tinha medo de acelerar. Tomara que esse meu amigo não esteja vendo, mas ele é muito barbeiro. Então eu ficava, ele pisava, ele falava, pisei, ele pisava na embreagem, eu puxava a marcha, mudava a marcha e acelerava. E dava muito medo, carro cheio. Às vezes ele não estava muito sóbrio. Estou falando ele para não me entregar. Mas com Deus as coisas são diferentes. Eu vi uma frase da Stephanie hoje que essa semana, que essa frase da Stephanie que me fez lembrar dessa situação do carro. Para alguém que está olhando aí e fala assim, vai ver que o cara está meio saudosista com o carnaval. Não tenho nem um pouco de saudade dessa época, né? Mas a Stephanie postou uma frase que me lembrou disso. Porque eu acelerava, mas não tinha confiança em quem estava no volante. Mas quando você submete a tua vida à palavra de Deus, mas integralmente, não é vir ao culto e sair daqui nem sabe do que foi falado. Não é sair do culto e chega segunda, terça-feira, quarta-feira, sua vida é a mesma coisa, chega no domingo, você volta. Não é isso. É cada palavra que você recebe, você se alimenta dela. Produz transformação na sua vida, você coloca em prática. Quando você faz isso, isso é submeter a tua vida à direção do Senhor. E foi o que a Stephanie colocou, quando o Senhor está na direção, você pode pisar fundo. E quando ela postou essa frase, o Senhor assume a direção e você pode postar fundo, eu falei, caramba, é mesmo. É como aquele carro com duas pessoas. Ele está no volante e eu tenho o controle do acelerador. E muita gente não pisa fundo porque não confia. Como se Deus fosse aquele meu amigo, com um carro lotado de pessoas. Se você confia de fato que Ele tem o melhor na sua vida, por que você não pisa fundo se Ele está no volante? Por que você reluta tanto em acelerar? Por que tem gente que tem 10, 15 anos de evangelho e a vida não muda? Por que você continua andando a 20 por hora se o acelerador está à sua disposição? Se Ele assumiu a direção, por que a gente ainda vê pessoas tão inconstantes na fé? Porque não confia. Porque não confia. E confiar no Senhor parece que é algo simples, mas muitas vezes não é. Porque muitas vezes Ele pega o volante e fala assim, tá bom, você acelera, mas deixa eu te vendar. Vamos deixar essa aventura um pouco mais legal. Eu vou tampar os teus olhos, eu seguro o volante e você acelera. Você tem coragem? Algumas vezes Deus já fez isso comigo. Senhor, mas para onde a gente está indo? Não, confia. Senhor, mas está indo rápido, hein? Não, fica tranquilo. Será que eu não vou quebrar a cara? Pô, é eu que estou no volante, meu filho. Quantos têm sofrido por não saber para onde estão indo? Quantos têm sofrido por medo de achar que o final dessa história você vai quebrar a cara? Quantos têm sofrido com medo do amanhã? Quantos têm sofrido pensando que a sua empresa pode quebrar? Quantos têm sofrido pensando que podem perder o emprego? Quantos têm sofrido por causa de um relacionamento? Todas as vezes que você sofre com isso, você está falando para Deus, eu não confio em você no volante. Confiar no Senhor é ter a segurança que Ele está na direção. E como diz a Stephanie, daí depois é só pisar fundo. Em Isaías 26, versículos 4 ao 7 diz assim: confia no Senhor perpetuamente. Sabe o que é perpetuamente? Em todo tempo. Em todo tempo. As coisas estão bem? Confia no Senhor. As coisas estão mal? Confia no Senhor. Você está com um bom salário? Confia no Senhor. Você foi demitido injustamente? Confia no Senhor. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Repete comigo: o Senhor traz solidez
aos meus passos. O Senhor é uma rocha eterna. Ele abate os que habitam no alto. Em outras palavras, cuidado das pessoas que são soberbas, caem na sua própria soberba. Deus não suporta os soberbos. Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Humilha até o chão, derruba até o pó. O pé pisa lá, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Porque o caminho do justo é plano, e tu retamente pesas o andar do justo. Meu amado, quando você decide caminhar em justiça, quando você decide caminhar em verdade, o seu caminho é um caminho plano. O seu caminho é um caminho reto. O seu caminho é um caminho onde cada passo é atentamente cuidado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 2, versículos 21 e 22, que os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Gente, isso é a palavra de Deus. Quando tem gente que quer confrontar a palavra e fala assim: de onde vocês tiraram essa mania de grandeza? De onde vocês tiraram essas coisas de governo, de reino? A gente só tirou de um lugar, da Bíblia. É da Bíblia. Existe um evangelho do conformismo. Existe um evangelho do comodismo. Se conforta, se conforma com a miséria, com a derrota, com a dificuldade. Mas Deus não nos criou para isso. É lógico que a Bíblia também nos fala que no mundo teremos aflições. Mas o que a Bíblia fala depois disso? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Jesus não foi. Tem gente que fica pegando, eu acho ridículo isso, fica pegando palavras do apóstolo Paulo e comparando com passagens do pastor Silas Malafaia para bater nos evangélicos. Eu sei viver na pobreza e na abundância, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Daí pega o Silas Malafaia e fica falando que tem muito dinheiro. Para com isso, gente. O apóstolo Paulo foi um homem extremamente próspero, bem sucedido naquilo que fazia. Quando ele conheceu Jesus, que ele deixou as coisas que ele tinha, foi para um propósito específico. Você não pode querer usar isso para bater num princípio, num fundamento bíblico, que é o governo de Deus sobre a face da terra. Esses primeiros dias do ano foram muito intensos. Foram muito intensos para mim, ouvindo a voz de Deus. Foram muito intensos na empresa. Foram muito intensos em tantas coisas. É como se eu pudesse olhar para trás em situações da minha vida onde eu tive a oportunidade de fazer do meu jeito, mas eu escolhi obedecer a Deus. E nesses dias Deus resolvesse me mostrar aquilo que eu não sabia na época. Eu vou repetir para você entender. Nesses dias do ano começou, eu recebi até uma palavra profética do apóstolo L, que Deus estava me levando a um outro nível de entendimento. No reino, é como se eu estivesse recebendo, eu esqueci o nome do que ele falou lá, uma medalha, não vem ao caso, a palavra é minha com ele lá. Mas, enfim, eu senti isso na prática, porque quando começou o ano, eu comecei a olhar para a minha trajetória e situações lá atrás da minha vida onde eu tive a oportunidade de tomar decisões do meu jeito, mas eu resolvi não fazer do meu jeito e obedecer a Deus mesmo sem entender. E sem entender eu obedeci e segui por muito tempo sem entender por que Deus me pediu aquilo. Nesses primeiros dias do ano Deus começou a me mostrar. E eu falei: que tremendo, Senhor. Eu já estava feliz por ter te obedecido, mesmo que eu não entendesse nada, e que um dia, sei lá no céu, ou quando tivesse velhinho, o Senhor me contasse, ó, que eu não precisava saber agora, mas Deus escolheu me alegrar me contando algumas coisas. E teve uma situação muito específica de um empreendimento que eu iria fazer, e que eu recebi uma palavra profética, e resolvi obedecer essa palavra profética e tomar uma outra direção, mas sem entender o porquê naquele momento. E essa semana eu estava numa reunião com uma empresa de pesquisa de mercado e conversando com a pessoa, e aquilo que na minha cabeça até esses dias eu não entendia porque que Deus tinha me pedido para
para recuar naquela situação. Deus me mostrou uma base técnica, não foi algo espiritual. Olha, tinha um demônio no fim do caminho, olha, ia acontecer. Não, Deus me mostrou tecnicamente a roubada que estava me esperando, e que Ele me livrou simplesmente pelo fato que eu resolvi obedecer Ele. E no natural, todos os elementos que eu tinha estudado me levavam a tomar a decisão naquela direção da empresa, e eu estava correto, mas Deus levanta uma profeta, vem falar comigo e fala assim: não vai, eu não quero que você vá. Eu estou resumindo a história para não entrar em detalhe. E essa semana Deus me fala o porquê que Ele me pediu para não ir. Então eu começo a perceber o nível de precisão da vida daqueles que escolhem confiar integralmente sua vida a Deus, ainda que você não entenda coisas, ainda que você sofra em alguns momentos, ainda que muitas vezes seja difícil, ainda que passe por aflições, ainda que hajam escassez, dificuldades, mas Deus é fiel, a palavra de Deus é precisa, ela é perfeita. O caminho do justo é como a luz da aurora. E você sabe o que é a luz da aurora? Alguém aqui já teve a oportunidade de levantar um dia mais cedo e ver a luz do sol quando começa a nascer? Alguém já viu o sol nascendo? Levante sua mão. Eu quero saber se existe alguém aqui capaz de impedir, quando o sol começa a nascer, ele de parar no meio do caminho. Tem alguém aqui? O sol começa a nascer, você olha assim e fala: caramba, tá tão bonito esse nascer do sol que eu vou pedir para parar. Eu não quero mais luz, tá bom, meia luz. Tem gente que gosta, né? O Júnior, que mexe com automação, ele me falou esses dias que tem cliente dele que gosta tudo na casa meia luz, assim, não gosta de muita luz, né? Então, já pensou o cara chegar, vai lá no pôr do sol, no nascer do sol, o sol começa a nascer, falando: para aí, não gosto de muita luz, está clareando muito meus olhos, vou parar você aí. Tem alguém aqui com essa capacidade? A Vale pode fazer isso ou não? E a Bíblia fala que o caminho do justo é como essa luz do sol quando começa a nascer. Ela vai brilhando mais, vai brilhando mais, vai brilhando mais, até se tornar dia perfeito. Sabe o que quer dizer isso na minha e na sua vida? Que quando nós resolvemos caminhar com Cristo, não tem retorno, não tem volta, não tem como alguém te parar, não tem como alguém te impedir, não tem como alguém te destruir, não tem como você fracassar. O caminho de Deus é perfeito, é pleno, é maravilhoso. Pode se levantar o inferno, pode se levantar um exército contra você, que quando você decide viver no caminho do Senhor, esses caminhos são planos, são retos, não tem volta, não tem retorno. Agora tem uma coisa interessante também em Mateus capítulo 5, que fala também de algumas coisas que acontecem nesse caminho. O caminho de Deus é algo maravilhoso, é algo pleno, é algo fantástico, que não tem volta. Mas a Bíblia nos fala que ao longo desse caminho, algumas coisas podem acontecer. Olha que interessante como a Bíblia já nos fala, lá em Mateus 5, 40 ao 44. Diz assim: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Tem gente que eu acho que não conhece esse trecho da Escritura. E como tem alguns também que gostam de falar que a Escritura do Antigo Testamento não vale nada, que a Bíblia é só Novo Testamento, eu queria só informar que isso aqui é Novo Testamento. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém? A Bíblia está nos falando que existe um caminho, e que nesse caminho podem surgir pessoas que querem tomar
aquilo que o Senhor confiou a você, que querem tomar a tua capa como um símbolo de cobertura, como um símbolo de algo que foi dado e foi entregue ao Senhor. Alguém que muitas vezes você vai até onde você acha que você podia ter ido, e a pessoa sempre quer te sugar mais. E sabe o que a Bíblia fala? Vai mais, vai além, vai mais do que eventualmente essa pessoa merecia, do teu amor, do teu perdão, da tua misericórdia. Caramba, mas depois de tudo que já me fez, vai mais, caminha a segunda milha. Nessa caminhada com Cristo surgirão essas pessoas que vão tentar tirar o que Deus te deu, que vão tornar a nossa caminhada mais árdua. E a Bíblia não só nos alerta que isso vai acontecer. Já aconteceu com alguém aqui? Levanta sua mão. Não aconteceu com você? Nunca teve ninguém na tua vida, na história da tua vida, que tentou te prejudicar, que falou mal de você? Quantos já aconteceram isso? Levanta sua mão, para eu pensar que não acontece isso só comigo. Amém. E a Bíblia não só nos alerta que isso vai acontecer, mas ela nos ensina como agir. A Bíblia fala: não briga, não começa a maldizer, não vem a público e fala: ué, mas o cara não é da igreja, o cara não é pastor, não é homem de Deus. Não faz isso. Entenda que nós somos administradores de Deus. Tudo que eu e você temos foi Deus que nos confiou. Você acredita nisso? Você entende isso? Teus filhos, teus bens, teus dons, teus talentos, tua unção, tua esposa, teu marido, tudo que está nas tuas mãos, Deus confiou a você para que você administre para Ele. E se estão tentando tocar naquilo que administramos, e Deus assim permitir, entregue. Não é teu. Ore, faça o bem, ame, pois assim a gente permanece nesse caminho plano, cujo fim é certo e seguro. E ai daqueles que tentam tocar naquilo não que é meu, mas naquilo que pertence ao Senhor, e Ele me confiou para administrar. É problema dessas pessoas com o Senhor. Agora a gente segue em paz, num caminho que é plano. Perseguições, calúnias acontecem com todos, em todas as áreas, fazem parte do caminho. Pois aquele que é o próprio caminho, que é Jesus, Ele viveu isso com muito mais intensidade que eu e você na construção desse caminho. Enquanto Ele estava aqui na terra, preparando isso, formatando, fundando, iniciando o reino, a igreja, o corpo de Cristo sobre a face da terra, Ele foi alvo de afronta, de injúria, defamação, calúnia, perseguição. A gente precisa aprender a agir como Ele. Olha para quem está do teu lado e fala assim: reaja do mesmo jeito que Cristo. Sabe, eu queria te dizer algo. Quando a gente fala de reino de Deus, eu também falei sobre isso ontem na Santa Ceia. Quando a gente fala de reino de Deus, eu não estou preocupado em falar de reino, eu não estou preocupado com prosperidade, eu não estou preocupado em me tornar grande. Eu nunca vivi o reino pensando nisso. O que me atrai no reino não é o governo. O que atrai no reino é a revelação plena do que Deus quer fazer através da minha vida. Eu viver sabendo o propósito pelo qual eu fui gerado e saber o que Deus quer realizar através de mim é a coisa que me dá força todos os dias na minha vida. Eu ter convicção daquilo que é o meu chamado, o que Deus sonhou quando me formou, o que Ele quer fazer na terra através da minha vida. Isso é que é tremendo no reino. É isso que a religião roubou do corpo, cegou as pessoas. Caminham como robôs, cumprindo rituais, não sabem o que estão fazendo sobre a face da terra, se perdem na vida. Deus abriu a minha mente em todas as áreas da minha vida,
eu já não tenho mais nenhum tipo de limitação. Eu não consigo achar nada difícil. Eu não consigo achar nada impossível. Essa semana a gente fez uma reunião de planejamento na empresa e eu fico maravilhado que eu consegui transmitir essa visão para um grupo de pessoas que é tão louca como eu. As ideias que vão surgindo são as ideias mais grandiosas que a gente fala assim, mas como? E ninguém corta a ideia de ninguém. E algumas das ideias que nós fizemos na reunião de planejamento de 1 ano atrás, nós estamos vendo se cumprir hoje na empresa. É tremendo quando Deus tira da sua mente as limitações que a vida te colocou, que as pessoas colocaram. Você não pode, você não consegue, você é miserável, você nunca vai alcançar, você nunca vai chegar, você nunca vai poder. A vida coloca essas coisas diante de nós, mas quando nós realmente nascemos para o reino, isso é arrancado e você começa a acreditar que realmente em Cristo você pode muito mais. Repita comigo, em Cristo você pode muito mais. Não, fala isso para quem está do teu lado. Você falando para mim. E isso é fundamental na vida daquele que quer trabalhar com Deus. Se para mim, nos meus negócios, é fundamental que eu tenha uma equipe que acredite naquilo que eu acredito. Já pensou se todas as vezes que eu faço uma reunião eu falo assim, gente, o ano que vem a nossa meta é tanto, né? E que normalmente eu coloco umas metas meio agressivas, né? A Stephanie tá rindo ali. Mas se eu tivesse do meu lado, a gente fala assim, você tá louco, Kiko, daí é muito, não vai dar, né? Mas se eu nisso aqui preciso de pessoas que tenham uma visão assim, você imagina para trabalhar para Deus. Fala para quem está do teu lado, se você quer trabalhar para Deus, então você precisa ampliar a tua mente. Deus sempre agiu na história através de pessoas que ousaram crer, pessoas que ousaram acreditar. Ah, eu acredito. Deus chega para um carinha lá meio gago, que não sabia falar, você fala, libertar o meu povo do Egito. Eu? Mas eu vou falar o quê? Não, você fala que o grande eu sou te enviou. Beleza, eu vou lá, vamos ver o que dá. Deus sempre fez isso na história. Pegou um menininho, era o menor da casa do pai dele, estava lá no campo, como diz o apóstolo Hélio, fedendo ovelha. Você vai ser rei. Você vai ser rei. E vai ser o maior rei da história. E da tua linhagem vai vir o Messias. E você vai ainda derrubar um gigante que o exército inteiro não está conseguindo derrubar. E não é que o moleque vai lá e derruba o gigante sozinho. Deus gosta de fazer isso. A única coisa que Ele precisa encontrar na minha vida e na tua é a capacidade de crer no que Ele nos fala. Você crê? Você crê que Deus tem mais para realizar através da sua vida? Deus sempre recrutou esse tipo de pessoa, cuja melhor qualificação que ele buscava era a capacidade de crer no impossível. Só isso. Pode ser baixinho, pode ser magrinho, pode ser gordinho, pode ser alto, pode ser não tão inteligente, pode ser menos qualificado, pode ser... Olha, Deus já pegou cada figurinha na Bíblia. O que essas pessoas tinham? Elas conseguiam acreditar. O que a gente precisa ter essa coragem de abrir mão de uma visão já pré-estabelecida, uma visão formada, e permitir que seja gerado em nós uma visão de reino. E o que eu falo, até uma vez Deus me deu uma letra que se transformou na canção da igreja. Isso pode parecer pretensão para algumas pessoas, pode parecer mania de grandeza para quem não entende, mas a minha mente, ela não começou a funcionar assim quando as coisas grandes começaram a acontecer. Essa mente foi gerada em mim nos dias mais difíceis da minha vida. Nos dias das minhas maiores derrotas na vida, eu já pensava desse jeito. Eu já sabia que Deus não me formou para passar por aquilo ali, que ali era transitório, que ali era uma escola. Eu sabia o Deus que eu servia, eu sabia onde Deus ia me levar.
Então, porque senão parece que é fácil falar de coisas grandes vivendo momentos de vitória. Mas essa mente não foi gerada na minha vida em dias bons. Essa mente foi gerada em mim nos dias mais difíceis da minha vida. Eu simplesmente ousei acreditar que Deus podia transformar a minha história. Como transformou? Eu quero te dizer algo, que esse caminho, essa trajetória, que ainda é pouca, eu acredito que tenha pelo menos mais, estou com 28, mais uns 80 anos de vida. Mas nesse caminho que eu tenho, ninguém riu, cara. Eu não sei se a piada que foi ruim ou vocês estão acreditando que eu tô novo mesmo. Nesse caminho até aqui com Cristo, eu aprendi algumas coisas ao longo do caminho, nos dias difíceis até os dias de vitória, que eu queria compartilhar com você. Se você está tomando nota nessa noite, eu queria te... Como aquelas hashtag do Face lá, fica a dica, né? Toma nota aí. Nem vou cobrar por isso. Uma das coisas que eu aprendi ao longo do caminho com Cristo, e eu queria deixar para vocês algum desses pontos que eu achei importante para mim nessa história, principalmente para sair de momentos difíceis e alcançar dias de vitória. Um deles, a gente aprender a entender o valor que tem a palavra. Repita comigo: o valor da palavra. A palavra é um tesouro que Deus confiou ao homem e que foi abandonado pelo homem. Deus criou todas as coisas através da palavra. A Bíblia fala que a gente vai prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na palavra. E mesmo assim, as pessoas, por falta de conhecimento disso, perecem, ficam à beira do caminho, falando o que não deve. Vigia o que você fala, meu amado. Vigia de quem você fala. A palavra é uma chave preciosíssima na tua vida com Deus, nos teus relacionamentos interpessoais, na sua vida profissional. Eu não conheço pessoas, pelo menos no meu ambiente, no meu círculo de relacionamento profissional, pessoas bem-sucedidas que falem muito. Nas mesas de grandes negociações que eu já me sentei, os grandes negociadores são pessoas que sempre procuram o silêncio. E às vezes ganham uma negociação por se manterem em silêncio, e a pessoa que está do outro lado da mesa fica tão angustiada e ansiosa que fala mais do que a boca, se entrega na negociação. Pessoas se perdem porque não sabem o valor que tem a palavra. Acusam, injuriam, fofocam, caluniam. E toda palavra que sai da nossa boca, ela traz um peso e uma consequência sobre as nossas vidas. Você pode produzir uma trajetória de vida bem-sucedida com boas palavras, abençoando e não maldizendo. Repita comigo: palavra. Outra coisa que eu aprendi durante... Eu estou falando isso porque tiveram momentos na minha vida que eu tive muita vontade de falar o que me dava na cabeça, sabe? Quantas vezes já me deu vontade de xingar? Quantas vezes já me deu vontade de reagir? E eu aprendi a me calar. Desde o dia que eu conheci a Jesus e que poucos meses depois eu conheci a Leila. Eu me lembro da minha sogra, da Ana, me falando: Kiko, vamos fazer um jejum de palavras. Silêncio, não reaja, não repita, não replique, não tente se justificar. Aquilo foi nos primeiros meses que eu conheci a Cristo e se tornou uma lição para o resto da minha vida. Segundo ponto, o reino de Deus é um reino de justiça. Repita comigo: o reino de Deus é um reino de justiça, gozo e paz. Se o reino de Deus é um reino de justiça, arranque do seu vocabulário a palavra vingança. Amém? O reino de Deus é um reino de justiça. Se o reino de Deus, aonde eu e você vivemos, é um reino de justiça, você não precisa se preocupar com esse tipo de palavra na sua vida, porque quando você tenta trazer a justiça para você,
que seria a justiça própria, ela está longe de ser a justiça de reino, ela se transforma em vingança. E quem vive no reino não precisa disso. O Senhor é a nossa justiça. Amém? Guarde isso, meu amado. Eu estou te dando uma chave, porque tem gente que está até hoje caminhando com o coração cheio de mágoa de coisas do passado, com o coração cheio de desejo de ver alguém que te feriu cair no meio do caminho, cheio de desejo no coração de, se puder dar o troco de algo que alguém fez, que consiga cair na sua mão a oportunidade de se vingar. Arranca isso. O reino a qual eu e você pertencemos é um reino de justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Amém? Terceiro ponto. Em toda a história de Jesus sobre a face da terra como homem, ele conviveu com multidões. Amém? Quantos aqui se lembram de Jesus no meio das multidões? Quantas pessoas, quantos admiradores Jesus teve ao longo da história da sua vida? Em toda a história dele como homem sobre a face da terra, ele conviveu no meio de multidões, mas lhe restaram, ao fim da sua vida, 2 amigos, Pedro e João. Um pelo nível de intimidade que possuía, e o outro porque insistiu em receber o perdão e permaneceu. Não se iluda com as pessoas que te aplaudem. Os que permanecerão ao teu lado em todo o caminho serão poucos. Isso é uma outra coisa que é evidente na palavra e que a gente tem que tomar muito cuidado. As multidões, do mesmo jeito que te aplaudem, te apedrejam. E a caminhada com Cristo é uma caminhada em que, quando você começar a perceber que Deus colocou à sua volta amigos de fato, porque a Bíblia fala que existem amigos que são mais que irmãos, pessoas que você pode confiar, confidentes, homens e mulheres de Deus com o mesmo propósito, se apegue a essas pessoas, cultive essas pessoas, honre essas pessoas, porque elas caminharão ao teu lado para o resto da tua vida. E essas pessoas são poucas. Levante a sua mão. Vai ser difícil você ter mais do que o número de dedos que tem nessa sua mão, de amigos dessa forma até o fim da sua vida. Pergunte para Deus se hoje eles já estão ao teu lado, para que você os honre, para que você os cultive, para que você os ame, para que você agradeça a Deus pela vida dessas pessoas, porque o próprio Senhor Jesus terminou sua caminhada como homem com 2. Porque o apóstolo está falando, porque Cristo acabou sua caminhada indo para a cruz, porque se ele tivesse terminado a história dele, olha gente, estou subindo para o céu e estou preparando um banquete, daí a multidão chegava. Quem fica ao teu lado nos dias de dificuldade é quem está com você pelo propósito, porque o que tem de pessoas que se aproximam enquanto você pode dar algo, enquanto você é útil para alguma coisa, enquanto a tua posição pode atender, enquanto o teu barco pode levar para passear, enquanto o teu carro pode dar uma carona, e quando essas coisas não tiverem mais a sua mão, e quando os dias difíceis chegarem, quem vão ser os que restam? Próximo ponto. Queria falar sobre, eu só estou colocando pontos então rapidamente. Honra. Honra é uma palavra-chave na vida de qualquer pessoa que resolve escolher o caminho de Cristo. Não deixe de honrar quem Deus deu honra. E para aqueles que são críticos de plantão, os cristãos virtuais, os que estão na internet, só para pegar o que a gente fala para depois desvirtuar, eu não estou falando aqui de honrar somente homem de Deus, ministro, não. Essa honra pode ser a sua esposa, essa honra pode ser o seu irmão, essa honra pode ser o seu filho, essa honra pode ser o seu patrão que te abençoa todo mês com o seu salário, pode ser para o seu líder. O importante é que você entenda o que é honra. Pode ser para o seu professor na escola, porque a honra, ela é um início e um fim de ciclo, e
tem pessoas que não sabem honrar, não sabem dar honra a quem é devido honra. Se você não sabe honrar a quem deve ser dado honra, você nem começa o ciclo e nem termina o ciclo de bênçãos sobre a tua vida. A honra é chave na vida de qualquer pessoa que quer caminhar em vitória ou que quer escolher o caminho de Cristo. Eu sempre coloquei a honra em prática na minha vida. Eu honrei, quando eu comecei minha vida como profissional, eu honrei o mestre de obra que me ensinou tudo. Hoje esse mestre de obra, porque eu era um estagiário quando fiz faculdade em Campinas, esse mestre de obra, desde que eu me formei, ele trabalha comigo até hoje. Eu trouxe de lá para cá, porque eu honro aquele com quem eu aprendi tudo, muito mais do que a faculdade. Eu honro as pessoas que estiveram comigo nos dias de dificuldade, eu honro quem são os meus líderes, eu honro meus pais. Eu estou falando isso diante da minha família que está aqui presente. Eu aprendi que a honra tem me feito caminhar em vitória. Que quando eu honro essas pessoas, eu estou honrando a Deus. E eu vejo muitas pessoas desonrando pessoas que são chaves de vitória na vida. E o último ponto que eu queria colocar para vocês, que sem ele é impossível que esse caminho, que essa trajetória da tua vida seja uma trajetória abençoada e vitoriosa. Porque esses dias foram dias que o Senhor me encheu o coração de gratidão. Porque quando eu comecei a olhar para trás em toda a minha caminhada com Cristo, foi como se aquela canção viesse na minha mente: valeu a pena, já valeu a pena ver tudo que Deus fez desde que eu resolvi entregar minha vida a Ele. Ver tudo que Deus fez na minha vida profissional, ver tudo que Deus fez na minha família. Quando eu resolvi obedecer, quando eu resolvi ter um namoro puro, a esposa que eu possuo, os filhos que eu possuo, valeu a pena. Valeu a pena. E quanto mais meu coração se enche de gratidão por tudo que Deus fez, Deus me fala sempre assim: meu filho, ainda tem muito mais para você viver. Porque Deus não cessa. As bênçãos de Deus não acabam, não se esgotam. Amém? Eu quero dizer para você que eventualmente possa não estar vivendo momentos bons na sua vida. Os dias difíceis, eles vêm, e eles vêm sobre todos nós, mas eles vêm e eles vão, porque as promessas de Deus, elas nunca vão falhar. Deus não é homem para que minta. Ele não nos prometeu algo que Ele não vai cumprir. Agora, é necessário somente uma coisa: que nós continuemos crendo e permaneçamos fiéis. Não adianta, se a tua vida oscila, se a tua vida, como diz Tiago, é como a onda do mar, se você oscila na sua fé, você não consegue ver as promessas ou o propósito ou o projeto de Deus se cumprir na sua vida. É por isso que a gente vê cristãos vivendo com Cristo ou vivendo uma religião há 10, 15, 20 anos e não muda. Agora, se você é constante, se essa paixão tua pelo Senhor se transforma em algo prático, se você permite que a sua vida seja transformada, não tem como, a palavra de Deus não falha. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Repita comigo: chegou o tempo de começar a brilhar. Amém? Acabaram os dias de cinzas, acabaram os dias maus. Deus tem um dia nascendo para você que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. E o último ponto que eu queria colocar para vocês nessa caminhada com Deus: conheça a palavra. Conheça a palavra. Conhecer a palavra vai te livrar de ouvir qualquer baboseira e fazer com que você se afaste daquilo que é o projeto de Deus. Conheça a palavra e coloque ela em prática. Porque você ouvir a palavra e não colocar em prática, a Bíblia te chama de tolo. Se você vem aqui, se você aprende a palavra e isso não se torna algo prático na sua vida, a Bíblia, não eu, te chama de tolo. Era melhor não conhecer a palavra do que conhecer e não praticar.
conheça a palavra e coloque em prática. Porque conhecer a palavra e não colocar em prática é o mesmo que morrer sem saber a causa. Conhecer a palavra e não colocar em prática é sinônimo de hipocrisia. E os hipócritas são os primeiros a serem rejeitados pelo Senhor. Se você quer um caminho pleno, se você quer um caminho plano, se você quer um caminho de vitória para a tua vida, colocar a palavra em prática é a base de todos os outros fundamentos que eu falei. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Essa noite a palavra foi bastante básica. E eu agradeço a Deus por ter me dado essa mensagem nessa noite, porque hoje existem algumas pessoas pela primeira vez na igreja e eu acredito que a maneira como eu falei ficou bem claro para você entender. E eventualmente você também que está nos assistindo em casa pela internet, eu acredito que você entendeu com clareza a palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. E eu queria orar por você que está aqui, por você que está nos vendo, se nessa noite você quer decidir por esse caminho que é único na tua vida, por esse caminho que é o caminho de Cristo, por esse caminho que é o caminho de colocar em prática a palavra de Deus, por esse caminho que é pleno, que é sem volta, onde o final dele, a vitória é certa, mas exige de nós uma coisa: que esses pontos que eu citei sejam colocados em prática, que você renuncie àquilo que o mundo oferece como caminho, que você renuncie às outras maneiras que eventualmente até hoje você tenha trazido na tua vida para se achegar a Deus, porque Jesus disse: Ele é o único caminho que pode te levar ao Pai. Que você renuncie aos momentos na sua vida onde você usou a palavra para amaldiçoar, para xingar, para criticar, para murmurar. Que você renuncie os dias na sua vida onde Deus colocou acelerador nos teus pés e você resolveu não acelerar, porque você ficou com medo, mesmo sabendo que Ele estava no volante. Se nessa noite você quer renunciar a isso e falar: Jesus, eu quero entregar minha vida, Senhor, eu quero de fato acelerar isso, pisar fundo, e eu quero mergulhar no conhecimento do Senhor, eu quero viver o reino, eu quero que a minha mente seja ampliada para que eu possa ser recrutado como trabalhador das tuas causas sobre a face da terra. Eu desejo isso, eu quero entregar minha vida ao Senhor nessa noite. Se você quiser fazer isso nessa noite, ainda no teu lugar, fecha os teus olhos. Eu quero orar com você. Você em casa também, fecha os teus olhos agora. Eu queria que você repetisse comigo essa oração. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode se achegar ao Pai a não ser através de Ti. E por isso eu me rendo ao Senhor nessa noite e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego os meus caminhos ao Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor a história da minha vida. Eu coloco na cruz toda a minha trajetória até aqui e renuncio a tudo que Te desagradou, a tudo que eu fiz, consciente ou inconsciente, que geraram na minha vida caminhos tortuosos, consequências. Me perdoa, Senhor, porque hoje eu quero escrever uma nova história e eu me rendo a Ti, ao Teu senhorio. Assume o volante, porque eu desejo, a partir de hoje, pisar mais fundo, acelerar, porque eu sei que esse caminho é um caminho de paz e não de mal, e que o fim dele é vida para minha vida. Amém. Amém.
Queria me despedir das pessoas que estão em casa nos vendo. Que Deus te abençoe, que essa palavra de alguma forma possa ter te abençoado nessa noite. Amém? Deus te abençoe.